Olá, é um prazer recebê-los novamente aqui. Eu sou a Maria Letícia e esse é o nosso encontro online, que faz parte do projeto Lab Moda Mais, que é uma formação em moda sustentável e empregabilidade voltada para os jovens. Esse é um projeto realizado pelo Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 17 anos na área da moda sustentável e desenvolve projetos que contribuem com a construção de uma cadeia de moda mais ética, limpa e inclusiva. Nessa edição do Lab Moda, a gente tem o apoio da PVH Foundation e além das nossas atividades presenciais, a gente faz esses encontros online com convidados em mais diversas áreas da moda. Hoje a gente está recebendo a equipe do RH da Calvin Klein que vai explicar para a gente mais sobre os processos de perfis, de um montão de coisa que aí eu não vou dar spoiler. Então a gente está com a Jaqueline e com a Jéssica. Olá, boa noite. Por favor, se apresentem. Oi, gente, boa noite. Antes de eu me apresentar, quantas pessoas a gente tem agora conectadas que eu não consigo ver aqui? Eu acho que são umas 16. Não, calma, Ah, ao legal. todo, mas deixa eu pensar aqui. De alunos, eu acho que são 10. Tá bom, beleza. Eu sou a Jéssica, eu faço parte do RH da Calvin. Eu estou na empresa há pouco menos de um ano, eu entrei em fevereiro. Então, ainda tem sido bem rico, né, a quantidade de descobertas que a gente faz, apesar de pode parecer que é bastante tempo, aí 9, 10 meses, mas todo dia a gente aprende alguma coisa. E eu acho que isso é muito conectado com o tema que a gente vai falar hoje sobre autoconhecimento, perfil comportamental e plano de desenvolvimento, né? O quanto os nossos planos pessoais precisam estar alinhados com o da empresa e o quanto a gente precisa se conhecer para se desenvolver e atuar bem dentro de vários tipos de ambiente. Então, falando um pouco da minha experiência. Eu já trabalho na área de RH há mais de 15 anos. Parece também, né? Nossa, mais de 15 anos, mas é que a gente começa lá na faculdade. Eu fiz administração quando eu ainda morava lá no sul. Vocês vão ver que vai aparecer algumas coisas aí que não é de paulista, é isso, eu sou do Rio Grande do Sul. E eu comecei lá durante o curso de administração ainda. No início, eu trabalhei em algumas áreas mais administrativas, que era o trabalho que tinha para pagar os boletos. E mais ou menos lá na metade do meu curso, eu comecei a pensar o que eu queria como carreira. O que eu gostava mais de fazer, o que eu tinha mais aptidão para fazer, né? Quais eram as coisas que eu me sentia mais confortável. E na administração a gente tem um mundo de coisas que a gente pode ir para finanças, marketing, RH, ou enfim, é infinito, ou é uma área bem generalista, e eu comecei com base nas experiências que eu tive, que eram empresas bem pequenas e com atividades bem administrativas, eu comecei a ver que faltava um pouco de cuidado com as pessoas, um pouco de estrutura de RH. E aí pensei, poxa, eu acho que aí pode ser uma coisa boa para eu entrar um lugar bom, pela falta que eu vi nas empresas que eu estava, que eram muito pequenas. E aí fui buscar um estágio na época e saí de um trabalho CLT para ir para um estágio, para ter experiência na área, numa indústria, e indústria é um ambiente completamente diferente, é tudo muito formal, muito burocrático, mas foi uma escola para mim, porque isso também é importante, né? Essa estrutura, burocracia, visão de processos, na nossa área é super importante, então para mim valeu muito. Depois de lá, eu fui para um grupo de comunicação, numa posição temporária, porque o meu estágio terminou. E aí eu precisava ser CLT, né? Mas eu ainda não tinha uma posição e eu entrei numa vaga temporária, num projeto de desenvolvimento de toda a área comercial do Grupo RBS, que lá no Sul é a Globo do Sul, é afiliada da Rede Globo, é uma empresa gigante, na época tinha mais de 7 mil funcionários, e eu entrei nesse projeto temporário para capacitação da área comercial de quase 2 mil pessoas, o projeto cresceu, eu cresci junto com ele e acabei ficando na empresa para dar início a uma universidade corporativa, junto com a equipe que trabalhava lá. E lá foi a minha grande escola de desenvolvimento mesmo, né? De treinamento, de desenvolvimento, de competências, de tudo isso que hoje é base
para o trabalho que a gente faz em RH, porque não tem como a gente falar em RH sem desenvolvimento de pessoas e sem entender o perfil comportamental de cada um. E a gente fala disso todos os dias. Em vários assuntos diferentes, a gente está falando de cargos e salários, mas a gente está falando de perfil. A gente está falando de seleção, mas está falando de perfil das pessoas. Então, é realmente a base, uma das bases do trabalho de RH. E aí depois eu entrei no varejo numa empresa de cosméticos, lá no sul ainda, e depois vim para São Paulo através dessa empresa, que é a The Body Shop, que é uma marca inglesa de cosméticos. E aí entrei na área de desenvolvimento e depois fiz uma mudança me tornando generalista, então tive que aprender o resto todo de RH que eu não tinha contato, folha de pagamento, cargos e salários, que é muito diferente de desenvolvimento, né? A gente entra numa coisa mais numérica, mais analítica, mais de processo mesmo. Então também foi um período bem importante de autoconhecimento e de desenvolvimento, então usei PDI aí, é um dos exemplos que eu posso dizer que eu usei. E aí depois fui crescendo em outras empresas de varejo, tive uma passagem pela Samsonite, que é uma empresa de artigos de viagem, passei pela Lacoste, e agora estou na Calvin, liderando o time de RH, que é um time generalista. Então, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira hoje está sendo de uma super ajuda para eu fazer o trabalho que eu faço na Calvin junto com o time de RH, e que aqui está a Jaque e o Gustavo, não sei se tem mais alguém do RH, mas acho que somos nós. E aí tentei resumir e trazer um pouquinho, não é spoiler, mas começar, né, puxar alguns assuntos que a gente vai trazer hoje, mas agora eu vou deixar a Jaque se apresentar. Maravilhoso. Jaque. Eu tô aqui, boa noite, pessoal. Eu sou a Jaque, eu tô na Calvin, completei 2 meses, ou seja, também sou super nova de casa. Como a Jé comentou, nesses 2 meses foram 2 meses intensos, que talvez já parecem 2 anos, porque todo dia eu tô aprendendo alguma coisa, colocando muito a mão na massa, e eu acho que eu tenho esse perfil de mão na massa, porque todas as empresas que eu entrei muito para construir, para fazer, para desenvolver. Então, eu tenho 9 anos de experiência com recursos humanos e eu sou formada em psicologia. E quando a gente está ali na psicologia, a gente também tem muitas áreas que a gente pode atuar, né? Então, clínica, hospitalar, escolar, todo lugar precisa de um psicólogo, né? Essa que é a verdade. Mas aí, fazendo estágio e também tendo matéria, descobri que eu tinha um perfil talvez um pouquinho mais empresarial e fui fazer um estágio em RH. Né? E foi aí realmente que eu me apaixonei. Então é muito importante a gente testar as coisas, se conhecer, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, qual é o nosso perfil, para a gente realmente fazer alguma coisa que a gente ama e que a gente tenha um propósito, né? E que faça sentido. Então, quando a gente entra, né, na nossa fase de empregabilidade, de mercado de trabalho, é muito importante a gente se conhecer para saber para onde a gente vai. E eu sou muito feliz dentro do RH, então eu já trabalhei em 3 empresas nesses 9 anos, então acabei de entrar agora na 4ª, na Calvin, então eu comecei na Alpargatas, que é a holding, né, o grupo da Havaianas, Mizuno, na época também tinha Timberland, Topper, Rainha, era uma marca gigantesca, assim, já muitos funcionários, e entrei para trabalhar com treinamento e desenvolvimento também. Aí aprendi demais, depois disso entrei na L'Occitane, uma marca de cosméticos francesa, fiquei na L'Occitane por mais 3 anos, aprendi muito, comecei o RH do zero, então pude ter a chance de colocar muito a mão na massa, construir políticas, processos, criar relacionamento, começar realmente a área do zero. Depois disso eu fui para uma marca chamada Cotton On, é uma marca australiana, que eu tive o desafio de trazer ela para o Brasil, começar a abrir loja, aprendi muito assim de contratos, de trabalho, regras de varejo, de abertura, de carga horária, de comissionamento, então tudo tive que pesquisar e aprender demais. Depois da Cotton On eu voltei para a L'Occitane por um convite, fui ser gestora Cotton On, eu amo essa marca, é muito legal, eu amava demais. Depois eu voltei para a Luxi por um convite para voltar, o RH ter uma boa credibilidade, que eu acho que depois que o time que
foi saindo, o RH foi perdendo um pouquinho, e é importante a gente ter um RH forte nas empresas, porque é o RH que cuida das pessoas, e quando a gente tem pessoas treinadas, bem direcionadas, recrutadas na posição certa, as empresas entregam seus resultados, né? Então, acho que o RH tem uma posição fundamental aí nesse cuidado com cada um dos funcionários, para a gente seguir numa direção correta para onde a empresa quer trilhar, crescer, se desenvolver, né? E são as pessoas que fazem isso. Então, voltei para a L'Occitane, fiquei na L'Occitane por mais 1 ano e meio, aí eu cuidava muito focada de RH também no varejo, time comercial, muito focado a meta, a venda, então uma pessoa ali no lugar errado, não entregando o seu resultado, impacta, né, o negócio, então era muita pressão, assim, de entrega, de resultados e tudo mais, e agora fazem 2 meses, faz 2 meses estou na PV8, trabalhando junto com a Jéssica, com o Gustavo, aprendendo demais e também com um mega desafio diário de também como é que a gente constrói coisas relevantes para o negócio, né? E torna todo o nosso trabalho de maneira estratégica, conseguindo direcionar cada funcionário e direcionar também as nossas ações de RH para o que o negócio realmente precisa. Então, acho que é um pouquinho disso da minha experiência. Maravilhoso. E aí vocês vão comentar então com a gente mais essa questão de, né, desse autoconhecimento, dos nossos comportamentos. A gente às vezes trata isso nos nossos encontros com os outros profissionais para entender o que deles, né, eles sentiam que tinha, que direcionaram às vezes para as profissões, para os alunos, né? Eu acho que nós sempre incentivamos que a galera experimente o máximo possível, mas é importante, né? O que a gente se enxerga para olhar na área ou numa empresa, enfim. Então, podem começar. O conteúdo que a gente trouxe, e a gente preparou um conteúdo, né, um material que depois a gente manda para vocês como uma mini apostila. A gente não vai ficar lendo muito aqui, eu sei que é mais um bate-papo, mas o material, o conteúdo que a gente trouxe hoje, ele está estruturado em 3 pilares, né, que a gente já começou a falar um pouquinho, vocês vão ver que a gente vai voltando nisso e trazendo alguns exemplos da nossa carreira quando achar que eles vão ajudar a clarificar um pouco as coisas. Mas a gente vai falar muito de autoconhecimento, o quanto é importante a gente se conhecer e conhecer no que a gente é bom, onde a gente se sente confortável e quais são os nossos pontos de melhoria para nos ajudar não só a se desenvolver, mas também tomar decisões de carreira, né? Eu e a Jaque demos exemplos aqui de uma carreira mais administrativa, mas sei que vocês estão aí falando de moda, e moda também é um universo, né? Então, para que lado eu vou? Eu vou para a criação, eu vou para uma área de negociação, eu vou, né? O que eu vou fazer? Então, tudo parte do autoconhecimento, de cada um entender no que é bom, no que se sente confortável, porque a chance de a gente ter sucesso em coisas que a gente faz com mais naturalidade é muito maior do que eu pegar lá algo que eu não faço muito bem, que eu não sou bom e que vou ficar ali insistindo. Eu posso melhorar, mas a chance de eu ter excelência é muito maior quando eu vou para o lado das coisas que eu já tenho, né? O gasto de energia é menor. Então, a gente vai falar muito de autoconhecimento e do quanto ele é importante. E aí a gente vai trazer uma das ferramentas de autoconhecimento, que é o DISC, que eu sei que vocês já fizeram, né? Receberam um link para responder o questionário, e a gente vai ajudar vocês a entenderem como interpretar esse relatório e como usar ele para impulsionar os pontos positivos que aparecerem e desenvolver os que vocês acharem que faz sentido. E aí, trazendo uma terceira ferramenta, que é o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é algo que, assim, gente, se eu puder dar uma dica de ouro aqui, o PDI é um negócio que tem que estar sempre guardadinho ali perto de vocês, num bolso, numa gaveta, num lugar de fácil acesso para que vocês não esqueçam e não percam, porque ele volta em vários momentos da nossa carreira, né? Eu mesma comecei lá na administração. O meu primeiro trabalho foi numa assistência técnica, de call center mesmo. Quando estragava a geladeira de alguém, era eu que atendia. E né, eu precisava pagar as minhas contas, estava começando a faculdade, mas mesmo ali eu já pensava,
o que eu tô tirando de bom daqui? No que eu sou boa, né? O que eu quero fazer depois que eu posso usar o conhecimento que eu tô aprendendo aqui? Então, tudo na vida é oportunidade, tudo na vida é aprendizado, e o plano de desenvolvimento, ele é o nosso plano. O que a Jéssica quer para a carreira dela, o que a Jaqueline quer para a carreira dela, o que a Maria, o José, e por isso que ele é individual, a sigla, né? Plano de desenvolvimento individual. Ele é individual porque é cada um que constrói o seu. Então, dica número 1 que eu dou, tenham sempre o plano de desenvolvimento de vocês em mente, pendura ele em algum lugar, não esquece, porque é ele que dá o norte de todo o resto que vocês vão fazer como carreira. Então, são essas 3 coisas que a gente vai trazer hoje. Começando pelo autoconhecimento, que, né, a gente já já adiantou algumas coisas aqui. Não vamos entrar muito, mas falando da importância do autoconhecimento, né? Primeiro, o que é autoconhecimento? Só para a gente estar na mesma página, porque cada um pode ter uma ideia diferente de o que é. Mas, em geral, o autoconhecimento, ele é o quanto a gente conhece a nossa essência. E não só como profissional, mas também como ser humano, né? Quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, quais são as minhas limitações, do que eu tenho medo, no que eu sou bom, crenças que eu tenho que foram criadas ali na minha família, no meu ambiente, tudo isso contribui para o que a gente é como ser humano e vai fazer parte do nosso perfil comportamental. Então, tudo isso é importante a gente saber como autoconhecimento. Para saber o que me deixa feliz, o que não deixa, e aí, né, isso ir crescendo até que eu pense o que eu quero como carreira, o que eu quero ser, como eu quero contribuir para uma empresa, para o mundo, para sei lá o que eu vou escolher fazer. Então, isso é autoconhecimento, o quanto a gente se conhece lá no fundo. Aquela coisa que a gente às vezes não conta para ninguém, mas a gente sabe que está lá. Acho que tem alguém pedindo para entrar aqui, apareceu uma coisa para mim. E por que é importante, né? É importante, como eu disse, porque é a base de tudo. Sem autoconhecimento, a gente fica meio num barco à deriva, vai indo para qualquer lado, sem saber se é o melhor. Depois, não consegue também mensurar se está feliz ou não, tem algo incomodando, mas a gente não sabe o que é. Então, o autoconhecimento, ele contribui para todas as áreas da nossa vida. E aí, nós colocamos aqui uma frase, eu achei ela na internet, achei bem interessante. É um provérbio africano, eu não conhecia. Mas diz que quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem te fazer nenhum mal. E o que isso quer dizer, né? Quando a gente se conhece e sabe no que a gente é forte, no que não para onde a gente está indo, pode vir o que vier. A gente vai saber responder, a gente vai saber reagir, pode até cair, mas vai levantar, né? Então, tudo isso o autoconhecimento nos traz. E ele, com todo esse monte de informação, claro, a gente começa a definir objetivos, desejos, traçar planos, e consegue, às vezes, né, mudar a nossa forma de pensar, aprendendo coisas novas. Então, é muito rico a gente se conhecer. E aí, como que a gente faz isso, né? Vamos se conhecer, mas como? Existem várias formas, mas as principais técnicas que existem, e até começando a trazer um pouco da nossa experiência, já que se quiser trazer aí também teus exemplos, mas basicamente refletir, né, sobre as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos comportamentos, fazer uma autoanálise. Então, a gente começa por fazer algumas perguntas para a gente mesmo. Esses exemplos todos que eu trouxe, né? O que eu gosto de fazer? O que eu tenho medo? O que eu faço bem? O que eu quero? O que eu gosto de hobby? O que eu faço? O que eu preciso melhorar? Enfim, fazer esses questionamentos todos e, num segundo momento, questionar as nossas opiniões. Por que eu penso assim? Por que eu estou fazendo isso? Né? E aí a gente começa a entender. Eu tenho essa opinião porque eu li na internet, porque eu li um livro, porque alguém da minha família me disse, porque eu aprendi vivendo. Por que eu sou assim? E a gente vai entrando mais para dentro do nosso mundinho. Para depois também se abrir, né? Pedir feedback para as pessoas. Então, um amigo mais próximo, alguém da família, alguém do trabalho, que vai ser honesto contigo, porque isso é importante. Não adianta a gente pedir feedback para alguém que vai só querer nos agradar e dizer o que a gente quer ouvir.
Às vezes a gente precisa mesmo daquele feedback sincero de dizer, ó, Jéssica, às vezes tu não tem muita paciência, esse é o feedback que eu recebo. Ó, às vezes tu não tem muita paciência e aí a galera não sabe o que fazer. Então, eu vou pensar, será que isso faz sentido? Vou ter exemplos? Como é que eu faço para melhorar isso? Então, tem que ser feedback de verdade, né? Feedback honesto. Se possível, para quem puder fazer terapia, é um processo de autoconhecimento enorme e com um profissional te acompanhando, que é muito melhor do que o amigo, a família, o trabalho, tudo isso é importante, mas um profissional não tem como comparar, é um profissional. E utilizar ferramentas como testes de personalidade ou comportamento, como o DISC que a gente vai trazer aqui. E eu vi que alguém fez uma pergunta no chat, eu acho. A Samara, e ela pergunta, nessa jornada, como que ela, não é como que a gente pode saber se a gente está no caminho certo ou não? Boa pergunta. Não sei se eu tenho uma resposta exata, mas é muito do quanto a gente reflete e vai fazendo esses testes, né? Porque é muito tentativa e erro. Então, eu vou fazer uma reflexão, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sou boa, eu vou lá, faço uma tentativa. Ó, realmente, testei isso aqui, gosto, tá fazendo sentido, ou preciso melhorar tal ponto, e sempre vou analisando cada. E só que a diferença é que isso vai sendo com cada vez mais informação, né? Conforme eu vou testando e voltando e analisando, eu não tenho mais só uma ideia, eu tenho algo que eu testei e posso saber se deu certo ou não. E acho que o feedback das pessoas também ajuda, as ferramentas ajudam, tudo ajuda. Tudo que vem de informação e a gente consegue filtrar, também não vamos, né, absorver tudo que vem de pessoas que a gente não conhece, ferramentas que não têm credibilidade, porque isso pode ser um tiro no pé. Mas tudo que vem de fontes que a gente confia e que a gente consegue analisar e refletir sobre são um caminho. Mas não tem garantia, tá? Pode ser que a gente esteja muito certo de que, por exemplo, é bom em alguma coisa e chega na hora a gente não é. Tem uma tentativa e erro, né? Tem uma área Exatamente. de experimentação, né, para a gente explorar. Exato. Sim. E eu digo que tudo que é em excesso na vida faz mal, né? Menos o autoconhecimento, porque quanto mais a gente se conhece, assim, para mim o autoconhecimento não tem limite. E são diversas ferramentas, né? Pode ser terapia, pode ser pedindo feedback. Eu já fiz um exercício muito legal com amigos num workshop que eu participei, que eu tinha que pedir meus 3 pontos positivos e pontos a desenvolver para amigos próximos, e às vezes eles reparam coisas sobre a gente que a gente nem imaginava. Então, isso é autoconhecimento, né? É a gente também parar para refletir o que a gente gosta. Às vezes, signo, ler nosso mapa astral, né? Entender do nosso ascendente, da nossa lua, isso é autoconhecimento. Então, o que a gente sabe sobre a gente, né? Quais são os nossos gatilhos? O que irrita a gente e a gente não gosta e frustra a gente? No que a gente é bom e brilha o olho e tem vontade de fazer? Então, assim, é uma fonte inesgotável, porque talvez o que eu era lá há 10 anos não é o que eu sou hoje, né? Muda, Então, né? é de fato um aprendizado diário que a gente tem que fazer sobre a gente para se autoconhecer e entender quem a gente é hoje, né? O que me trouxe até aqui, talvez não é o que vai me levar para o futuro, né? Então, também o que eu vou ter que melhorar aqui nas minhas competências, nas minhas habilidades, para me dar esse próximo passo. Então, é de fato um trabalho diário, o autoconhecimento. E Ai, tem vocês- muito material, livro sobre autoconhecimento. Eu deixei ali 2 links que foram os que eu peguei mais de Uhum. base para montar esse material, mas tem muita coisa sobre autoconhecimento. É um assunto que está bem em voga, né? Então, tem muito material que vocês podem pesquisar. E acho que tem uma outra coisa também que o autoconhecimento nos traz, que eu gosto muito de valorizar, que é a nossa individualidade. Quando a gente se conhece de verdade, a gente não quer se comparar ao outro. Muito pelo contrário, a gente quer ser autêntico, a gente quer ser quem a gente é, né? E trazer isso para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida. Então, também é uma forma de liberdade, a gente não se comparar, porque a gente se conhece, sabe no que é bom, sabe no que não é, melhora o que der, o que não der, tá tudo bem, é assim que a gente é, ninguém é perfeito e vamos seguindo, né? Eu mesma acabei de dar um exemplo. Às vezes eu sou uma pessoa um pouco sem paciência.
Se eu fosse fazer uma entrevista hoje para um processo seletivo de RH e dizer que eu sou uma pessoa que sou mais analítica, gosto de número, sou mais dinâmica, às vezes não tenho tanta paciência, quando a gente olha a maioria das pessoas de RH, isso é bem diferente, né? Então, eu, muito cedo em RH, quando eu escolhi essa área, eu também me questionei, eu falei, poxa, mas será que é mesmo para mim? Porque eu sou analítica, eu gosto de número, eu gosto de estratégia, eu sou mais dinâmica, às vezes eu não tenho tanta paciência, eu não sou psicóloga, e será que isso é para mim? E comecei a construir minha carreira colocando essas competências lá. Então, hoje, eu sou um pouco diferente do perfil geral de RH, mas isso traz valor para minha carreira. Isso Acaba traz sendo o valor seu para o que eu faço. diferencial dentro Exatamente. do... Porque eu consigo provocar algumas reflexões que talvez outra pessoa não conseguisse. E não quer dizer que ela é melhor ou pior, ou certa ou errada, é uma reflexão diferente, né? Então, o nosso perfil, ele também por isso que eu trago a coisa de ser único, né? Da individualidade. A gente vai contribuir com o que a gente tem de melhor. Exatamente. Então, a gente trouxe aqui depois algumas perguntinhas para começar esse processo de autoconhecimento. E a gente vai dar 5 minutinhos para cada um escrever aí num papel. Não precisa falar, não precisa botar no chat. É para vocês mesmos, porque a autorreflexão começa dentro. Então, Só uma algumas coisinha, eu não sei palavras. se a Jaque, a Jaque que trabalha no nosso RH do projeto, se ela queria falar alguma coisa. Ela levantou a mão. Ah, ok. As meninas falaram bastante, mas sabe, eu gostaria de acrescentar para incrementar essa resposta, é a questão do se observar, né? Porque a pergunta veio, como eu sei que eu estou no caminho certo? É se observando. Como que aquele ambiente, aquele trabalho está refletindo em mim? E como que, ao passar por mim, isso está refletindo no mundo? Porque a Jéssica, você falou, né? Assim, ó, você está falando, eu sou mais analítica, processo. Quanto que isso é importante dentro do RH e como que é importante em todos os outros lugares. Mas como que você soube disso? E assim, eu, a Jéssica, já que todo mundo aqui, né? É você experimentando. Quando você vive, você vai experimentando e chega a ser pele mesmo, né? Então, assim, você fala, nossa, eu não consigo fazer esse assunto. E tem uma questão, não é só de coisas gostosas que a gente faz no trabalho, tem coisa que a gente faz no trabalho que a gente não gosta, mas faz parte do necessário do todo. Então, a grande pergunta, assim, para mim, quando eu estou fazendo orientação de carreira, é sempre como que você escolhe uma área ou uma carreira onde a sua maior emoção, ela é positiva, né? Ela é fácil de lidar. Então, você se sente bem, você se sente amando o outro, né? Alegre, por mais que seja um dia estressante. Então, Que te ajuda a passar pelo estresse, né? Exatamente. Como são as minhas emoções? Então, vale também olhar as suas emoções também. Exatamente, isso é super importante. Até a gente falou antes, né? Vamos olhar para os nossos pontos positivos, porque eu vou gastar menos energia investindo neles do que fazendo algo que vai me demandar muito esforço e vai acabar não me deixando feliz. Então faz todo sentido. Eu gosto muito desse olhar de deixa eu ver no que eu sou bom e eu vou ser excelente nisso. E o que eu sou ruim, eu vou melhorar, mas eu não vou ser excelente. E tá tudo bem. Temos essa E aí, atividade. exato. E aqui a gente então trouxe essa reflexão. Vamos daí até as 19h40 para vocês anotarem em algum caderninho, algum lugar aí, algumas palavras que te descrevem, algumas palavras que descrevem alguém que é o oposto de você, pessoas que te inspiram, né? Pode ser da família, do trabalho, da escola, enfim. Palavras que representam os teus aprendizados no último ano, comportamentos comportamentos teus que inspiram as pessoas ao teu redor, porque a gente também inspira as pessoas todo tempo, e no ano que vem o que vocês querem aprender. Não precisa ser super detalhado, é só um exercício aqui, depois vocês continuam em casa para a gente não alongar muito.
Enquanto isso, eu vou ligar meu ar-condicionado, que eu tô morrendo de calor, pera. Os mentores teriam que ser pessoas que a gente conhece pessoalmente ou alguma pessoa que te inspira da profissão? Mentor normalmente é uma pessoa que está mais próxima da gente, mas caso vocês ainda não tenham, pensem em alguém que vocês se inspiram. Conseguiram? Fácil, difícil? A Samara aqui falou uma coisa bem interessante, que ela faz um exercício parecido no final do ano. Ah, E legal. toda uma evolução, isso, né, vira um processo mesmo, Tem muita né? gente que faz Contínuo. isso, que Uhum. faz um balanço do ano, né? O que que é no próximo ano. É super importante. Começa a construir um caminho, né, de Uhum. autoconhecimento. Eu tenho uma amiga que ela guarda um caderno desde que hoje ela já tem, não sei, quase 40 anos, mas ela guarda esse caderno desde que ela tinha 20 e poucos, com todos esses balanços do ano e as metas que ela traçou e se ela conseguiu Olha, atingir ou não, o que que era a meta dela quando ela tinha 25 e o que que é agora, mãe com muda. filhos, né, com a vida mudada. Tem um que era um livro que ficou famoso, que era um caderno, na verdade, que daí era fazer uma pergunta por dia. E daí Eu dei para você minha mãe uma vez. que daí você respondia, acho que tem uns 3, você fica respondendo a mesma pergunta por uns 3, 4 anos. Daí você Acho que eram volta, 5. É isso aí. você vê, nossa, olha o que eu tava pensando. Mas você também vê a quantidade de coisa que você faz, né? A Jéssica falou dessa sua amiga, né? Eu lembro que eu mudei de carreira. Eu era da área de projetos e fui para RH, porque eu lembro que teve uma época que eu estava no trânsito, morava em Santo André e trabalhava em Barueri, 2 horas e meia de trânsito. E estava tão parado que eu peguei um caderno e fiz uma lista de projeto, de coisas que eu queria. E coisas que não me faziam bem. E aí eu comecei a ver que não fazia mais sentido aquele tipo de vida, aquela carreira, aquela área. Então é muito importante se perguntar. Não é tão difícil como parece. O autoconhecimento é muito difícil. Não, se pergunta que tem uma sabedoria interna que ela vai te orientando, ela vai te respondendo. Vamos lá, continuando, já deu tempinho. Vamos seguir? Bora. Então, guarda esse papelzinho aí que depois ele vai ser importante. E aí, como a gente diz, tem várias formas, né, de a gente se autoconhecer, além dessas reflexões e das conversas e feedbacks. E uma delas é o DISC. O DISC é uma ferramenta
de avaliação comportamental, ou seja, ele nos traz qual é o nosso perfil ou tendência de comportamento, baseado em algumas perguntas que eu sei que vocês responderam, e ele traz uma clareza para a gente de pontos fortes e oportunidades de melhoria também. Não vou falar muito aqui sobre essas questões técnicas, mas o DISC ele foi criado por um pesquisador, um psicólogo, então é uma ferramenta que tem credibilidade, não é aqueles links na internet que a gente acha por aí para fazer teste de perfil, então podem confiar. E ele nos traz um relatório, o nosso perfil comportamental, com base em 4 fatores. Então, ele tem 4 tipos de perfil, e por isso que o nome dele é DISC, né? Porque é uma sigla. O D vem de dominância, o I de influência, o S de estabilidade e o C de conformidade. A gente já vai ver o que é cada um deles, mas quando falar em DISC, agora vocês já sabem que ele é um teste de perfil comportamental que traz para a gente a nossa intensidade em cada uma dessas dimensões. E seria basicamente o que é natural para a gente, né? Então, quando a gente fala sobre o nosso perfil e quando a gente respondeu aquelas perguntas, tinha até aquela orientação de responder sem pensar muito, que é realmente aquilo que é mais natural para a gente. Exato. E aí, como eu disse, o DISC, ele vai trazer o quanto a gente tem de cada uma delas. E algumas coisas são importantes aqui, né? Primeiro, não tem perfil bom ou perfil ruim. Não tem, eu tenho 90 de dominância, tirei 9 na prova, tô bem. Não é isso. Pode ser 1 e ok, pode ser 90 e ok também, porque a combinação dessas características é que vai dizer qual é o nosso perfil, tá? Então, não se preocupem quando ouvirem falar em alto I, baixo I, alto D, é só para a gente tentar pegar as características dessa dimensão. Não quer dizer que foi bem ou não foi bem. Aí, quando a gente fala do D, qual é a característica principal, né? Um perfil que ele busca mais resultado, é motivado por desafio, por entrega, é um perfil mais dinâmico. Quando a gente vai para o I, que é de influência, é um perfil mais de relacionamento, que busca criatividade, relacionamento, liberdade, espontaneidade. O S é de estabilidade. Ele busca colaboração. E que ele é motivado? De estabilidade vem de segurança. Ele não gosta muito de coisas que mudam o tempo todo. Ele gosta de se sentir ali mais confortável no cenário que ele está vivendo. E tem uma preocupação grande com as pessoas, com o bem-estar de todo mundo, com a democracia, ouvir o grupo. Por isso que tem essa palavra aí, lealdade. É um perfil muito de bem-estar coletivo e de colaboração, como está ali na busca. E o C vem de cautela ou de conformidade. Tem algumas plataformas que chamam de cautela, outras de conformidade, mas ele vem, eu gosto mais de conformidade porque ele vem de precisão, de qualidade do trabalho, de eficiência. Então, é um perfil de seguir normas, né? É um pouquinho diferente do D, por exemplo, a gente começa a ver a diferença entre um e outro. O D já é um perfil mais questionador. Não quer dizer que ele não vai seguir regras, mas ele vai questionar a regra antes de seguir. Se fizer sentido, ele embarca. Senão, ele tenta mudar. E o I, ele já é um negócio meio assim, vamos aqui, todo mundo está feliz, vamos conversar, vamos se relacionar, e aí o procedimento, a política está lá guardadinha, às vezes ele nem leu. Então, alguns exemplos, só para dizer para vocês assim, que é diferença entre um perfil e outro. Não tem o que é bom, não tem o que é ruim. Todos eles vão ter o que a gente chama de lado sol e lado sombra, lado luz e lado sombra, porque tudo na vida tem. Então, eu sou uma pessoa, sei lá, organizada. Isso é bom porque me traz planejamento, eu consigo dimensionar o tempo que eu levo para fazer as coisas, né? Eu não esqueço, eu anoto, eu tenho alguma ferramenta que me ajuda. Isso é o lado luz.
E o lado sombra é, eu posso ficar tão preso nessa organização que eu não sei lidar com o imprevisto, eu não sei mudar meu plano, eu fico inflexível. Então, tudo tem um lado luz e um lado sombra. Por isso que eu gosto de reforçar que não tem perfil bom e perfil ruim. Vamos lá? E aí, entrando um pouquinho mais, né? Como eu disse, o nosso perfil comportamental, ele vai vir do quanto a gente tem de cada uma dessas 4 dimensões da intensidade. E aí todas elas se subdividem em perfil alto e perfil baixo. Então eu tenho o D, o I, o S e o C, mas eu tenho todos eles em alto e baixo, então eu acabo tendo 8. Ele se desdobra. E aí, aqui, como vocês podem ver, por exemplo, um baixo D ele é mais precavido, mais cuidadoso, mais reservado, porque um alto D, ele é mais iniciador de mudanças, ele é mais competitivo, ele é mais direto, então eles são um contraponto, né? Eu não posso ser alto e baixo ao mesmo tempo. Por isso que eu disse para vocês, não tem problema ser baixo ou ser alto. É só entender que eles estão em pontas diferentes da escala. E isso acontece com todos os outros. Então, quando a gente vê um baixo I, ele é mais sério, mais investigativo, mais consistente, etc. Introvertido, porque um alto I é extrovertido, amistoso, se comunica mais verbalmente, é mais positivo. O S também. Um Acho que baixo talvez S. legal trazer, já é que quando a gente respondeu o questionário, quando a gente recebeu, né, o relatório do nosso resultado, a gente recebeu um número para cada uma das letras, né? Então, o alto A e o gente baixo, né, é 50, já me confirma. é 50. Acho que o próximo slide traz isso. Ah, tá bom. Só vou terminar aqui as Sim. características para a gente não deixar nenhum perfil esquecido e alguém dizer, ah, mas deixou o meu por último, esse não é bom. Não é, gente. Tá todo mundo bom. O baixo S, ele é mais inquieto, mais ativo, mais impulsivo, mais alerta. Por quê? O alto S, o alto sempre é a principal característica do perfil e o baixo é o contraponto, tá? O alto S, ele é amável, ele é bom ouvinte, ele é gentil. Então, percebe que é o contrário de impulsivo, de inquieto, né? O alto C ali, ele, como eu disse antes, é um perfil de regra. Então, ele é autodisciplinado, ele é sistemático, é preciso. E um baixo C, ele já é mais independente, desafiante, ele vai questionar as coisas, inclusive as regras, né? E aí, dessa combinação é que vem o nosso perfil comportamental, com base nas perguntinhas lá que vocês responderam. E aí, isso que a Jaque falou, tá aqui, acho que no próximo slide. Antes disso, para vocês olharem os relatórios de vocês e responder aqui nesse QR Code qual é o perfil predominante. O predominante é o que tiver a barrinha mais alta. Mentimeter é aquela plataforma, né, que vai gerando os gráficos, Isso, eu vou números. projetar aqui, conforme vocês forem respondendo, vamos ver qual é a letrinha que mais aparece nesse grupo. Vocês conseguem abrir o QR Code? Se alguém tiver com algum problema, avisa, tá? É que às vezes os alunos eles estão usando o próprio celular para assistir a aula. Então Tem vamos algum lá. link? Tem. Então entra Tem, né? no menti.com. Eu vou colocar aqui no chat. E aí vai pedir umas... Opa, escrevi errado. Vai pedir uma senha que eu vou passar para vocês. Menti.com, deixa eu pegar a senha. Olha, eu já peguei o link completo aqui. Deixa eu já pôr aqui para vocês. É só clicar nesse link aqui e já abre a perguntinha. Qual é o perfil dominante? Vamos lá, vamos ver o que o pessoal está respondendo. Deixa eu pegar aqui.
Olha lá, 3 pessoas já responderam, 4. Olha, por enquanto o nosso perfil dominante é o S. Vocês conseguiram abrir? Acho que o pessoal deve estar abrindo o resultado, né, para ver qual que é o perfil Ah, dominante. verdade. Vamos dar uns minutinhos. Por enquanto, olhem só o número, tá? Não, curiosidade faz a gente querer olhar o relatório todo, mas guarda, porque senão vocês vão estragar a surpresa. Ó, apareceu um I aí. Mas o S tá disparado, hein? Uhum. Esse é o Estabilidade. habilidade. Oito pessoas responderam. Tem mais alguém que falta? Ó, um 9. C, não Olha, um tinha nenhum C C. ainda. É. Mas acho que S não vai sair da dominância aqui. Acho que Não. o S levou essa. Nosso perfil dominante. Vamos voltar ali? Vamos voltar na Uhum. tabelinha das características para a gente ver quais são as características principais aqui desse grupo, então, como um alto S. E aí vocês me dizem assim, faz sentido. Então, são perfis mais. O S ele tem muito foco em pessoas, né? O S e o I ele tem mais foco em pessoas, o D e o C tem mais foco em tarefas e processos, em controles. Então, o S, por si só, primeira coisa, ele já é um perfil focado em pessoas. Ele não é um perfil tanto de tarefa. E aí é por isso que tem ali amável, bom ouvinte, o S são os melhores ouvintes. Eles têm paciência, eles são confiáveis, eles têm uma preocupação genuína com as pessoas e com o bem-estar do grupo. É um perfil bem realmente voltado para né, para esse bem-estar e para as pessoas. E é um perfil que ele gosta de coisas, ó, como o nome diz, estáveis. Então, coisas que mudam todo o tempo, inovações, eles normalmente não são os primeiros a testar as inovações, porque eles gostam das coisas do jeito que elas são, porque eles estão acostumados. E aí, para eles entrarem na inovação, eles precisam ver que aquilo ali tem um propósito, tem um sentido, né? Que mais? Tem uma certa previsibilidade aí, porque como gosta das coisas estáveis e não gosta tanto de mudança, então é mais previsível também nas suas decisões, nos seus relacionamentos. Que mais? Acho que é isso, de geral. Aí vamos passar aqui para a gente continuar e ver, beleza. Identifiquei meu perfil. Esse é um dado bem curioso que a gente gosta de trazer. O I e o S, que são os perfis mais voltados às pessoas, no Brasil, 75% da população está nesse perfil. E só 9 no dominante, que é o perfil mais de resultado, e 15 no de conformidade, que é o das regras e protocolos. E isso depende também muito da cultura do país. Então, países orientais têm outro perfil, países escandinavos, americanos, latinos. Então, a gente, como brasileiro, né, tem aqui um pouquinho de explicação. Por que a gente gosta desse relacionamento, da simpatia, de receber bem as pessoas, de família? Tem uma das explicações lógicas aí para o nosso perfil comportamental ser grande parte de Is e S's. E aqui
como interpretar o nosso relatório, né? Disse para vocês segurarem ele um pouquinho, porque a gente vai dar um overview aqui, é um relatório bem grande, a gente não vai ler ele todo, mas dando um overview para vocês do que vocês vão encontrar aí depois para fazer as autorreflexões nos momentos que vocês estiverem depois sozinhos pensando no que a gente conversou. Logo no início, na página 2, vocês vão encontrar esse gráfico, que é o gráfico que vai trazer qual é o nosso perfil comportamental. Que combinação nos representa, né? Então, nosso perfil nunca é uma coisa isolada. Esse aqui, por exemplo, tem 81 de D, ele é um alto D, mas ele não pode olhar isso sozinho, ele tem que olhar os outros para entender como as coisas se conectam, e aí se descrever melhor, se entender melhor. E algumas coisas básicas desse gráfico aqui para vocês olharem. As barrinhas coloridas, elas são o nosso estilo, o nosso perfil natural. Ou seja, como é que eu sou quando eu estou na minha casa, com pessoas mais próximas, com os meus amigos, lugares que me deixam mais confortável. E a barrinha cinza é como eu sou na minha vida em sociedade, né? Como é que eu preciso me adaptar para estar no trabalho, na aula, com outro tipo de comportamento, né? Às vezes fica igual, como aqui, por exemplo, ó, tá igual, e às vezes a gente precisa se adaptar, porque ninguém é igual nos dois ambientes. A gente quer ser o mais parecido possível para, de novo, gastar menos energia e ficar mais feliz, mas às vezes a gente precisa se adaptar. Não tem como ser igual no trabalho e em casa, por exemplo. Sempre. A gente diz que um perfil é alto ou baixo, usando como linha de corte aqui os 50. Então, tudo que está abaixo de 50, a gente diz que é um baixo D, um baixo I, etc. E tudo que está acima de 50 é alto. E isso vale para, sei lá, 51 é alto, 49 é baixo. Está abaixo de 50 é baixo, está acima de 50 é alto. Simples assim. E aí, agora que vocês já conhecem o DISC, e alguém pergunta, nossa, você já fez o DISC? Ah, eu já fiz. E qual é o teu perfil? Como é que a gente responde? Como é que a gente começa a se identificar com o DISC, né? O nosso perfil, ele é o da barrinha mais alta que estiver acima de 50. Então, sempre vai ter um acima de 50. É raríssimo e pode ter acontecido algum problema, tá todos abaixo de 50. Algum sempre vai estar. Mesmo que seja no 51, vai ter. E esse vai ser o nosso perfil predominante. Nesse exemplo aqui que a gente está trazendo, e é bem comum acontecer, ele tem dois mais altos. Ele tem um que é o maior, então essa pessoa é um D, porque ele tem um D bem importante, de 80. Numa escala até 100, ele vai até 80. Então, ele tem bastante D. Mas ele também tem um C aqui, ó, 67. Então, ele pode dizer que ele é um DC. Ele pode juntar os dois, mas sempre o D primeiro. Esse D, a pessoa pode repetir o DISC ao longo da vida dela, ela vai ser D. Ele não vai virar um baixo D. Ele pode baixar um pouquinho, porque ele se adaptou para desenvolver outro, mas ele nunca vai ser um baixo D, porque lembra que eles são opostos, o alto e o baixo. Então, a pessoa não faz assim com a vida dela e dá um 360 e muda tudo que ela faz, né? Então, o nosso principal perfil, ele dificilmente vai mudar ao longo da nossa vida. Essa é uma característica importante. Assim como o que é o mais baixo, dificilmente ele vai virar o mais alto, porque também são características opostas. Então, aqui tem um número, e vocês vão poder ver qual é a intensidade do perfil de vocês em cada uma dessas dimensões. E é dessa combinação que depois vem a autoanálise e toda a análise de perfil. Então, essa pessoa, por exemplo, ela pode dizer que é um D alto ou que ela é um DC, porque ela também tem um segundo que é importante. Então, esses perfis, só para entender, eles não é que, tipo, de uma soma de 100 você vai dividindo o que tá. Não. Ele pode variar, assim, a pessoa, né? Você fala que a pessoa pode ter
várias coisas abaixo de 50 ou a mais, né? Ele tem 3 perfis acima. Então Pode, não tem muito todos uma linha. eles, a barra de todos eles vai de 0 a 100. Então, como tá aqui, né? Esse vai a 80, esse vai a 40, 50, 60, e daqui 6 meses ele pode ter uma variação ali. Tá. Um aumentou 5, outro diminuiu 10, outro. Só o que não acontece é isso que eu falei. Esse D é De assim, mudar, né? De ele virar não vai ficar ruim. abaixo de 50. A não ser que ele esteja muito próximo da linha, né, Jé? Então, tipo, esse S é É. 53. Talvez ele possa dar uma Tá. alterada, virar um baixo S. Mas se é assim como um 81, por exemplo, ele não vira. E alguém colocou aqui no chat que é muito parecido com o MBTI. De fato é. Os dois usam um dos precursores da psicologia, que é o Jung. Então, os dois usam os tipos psicológicos que Jung desenvolveu. Então, sim, é muito parecido com o MBTI, mas são formas diferentes de autoconhecimento. Então, cada um traz um resultado e uma análise diferente de perfil que a gente tem. A diferença dos dois, eu fiz formação nos dois. O MBTI, ele é um teste de personalidade. Uhum. E o DISC é um teste de perfil comportamental, de tendência comportamental. Então, eles têm uma base similar, mas eles são usados realmente. O que ele traz para a gente são coisas diferentes. O MBTI, ele entra mais, não sei a linguagem psicológica disso, a Jaque vai dizer, mas ele entra mesmo na nossa personalidade, em coisas que são mais enraizadas na gente. E o DISC é mais comportamental. É como a gente reage às coisas. Aí É isso ali ela mesmo. pergunta se existe uma diferença entre o natural e o adaptado, o que isso significa? O natural como eu disse, é como a gente se sente mais confortável. É o nosso natural. Eu faço automático. E o adaptável sou eu vivendo em sociedade, me policiando para não ser sempre tão natural, né? É claro que a gente busca um equilíbrio entre isso. Eu não posso, né, ser exige muito da gente ser pessoas completamente diferentes em vários ambientes. Eu vou buscar um equilíbrio e a minha autenticidade. Mas a gente sabe que tem coisas que adapta, né? Quando eu tô com a minha família, quando eu tô com os meus amigos, é diferente. Aí quando eu tô no trabalho, aí quando. Então essa é a diferença entre o natural e o adaptável. O adaptável é a gente na realidade da vida em sociedade. Porque aqui, né, a gente tem nesse exemplo, o S ele é alto, né, tipo 53, e ele baixa para 17. Isso pode refletir, às vezes, um momento da pessoa. Porque como diz que, desculpa, ele é perfil comportamental, o nosso comportamento, ele reflete o ambiente onde a gente está e o momento que a gente está vivendo. Entendi. Então, pode ser que essa pessoa S, nesse momento, um S que valoriza a estabilidade, pode ser que ela esteja passando por um momento de mudança na vida, no trabalho, teve filho, mudou de emprego, e aí isso trouxe o S dela para baixo, porque ela precisa ser um pouco mais dinâmica nesse momento e responder às mudanças que estão acontecendo. Por exemplo, né? Então, a gente tem. É muito pessoal, porque a gente tem que entender todo o contexto onde esse relatório está inserido. Vamos lá? Seguindo aqui. Então, esse é o início da interpretação do relatório, é o gráfico. Depois, na página 5, vocês vão encontrar aquela tabelinha de características dos perfis de cada um deles e do alto e do baixo. Então, pegando esse exemplo que a gente viu, aquela pessoa, ela é um D80, lembra? Então, onde está o 80 aqui? Ela provavelmente é uma pessoa mais ousada, e se a gente pegar uma para cima e uma para baixo, elabora um pouquinho melhor esse conjunto. Então, uma pessoa energética, ousada, determinada. Aí, o I dela estava próximo do 40. Então, eu estou aqui, ó, inconvincente, reflexivo, encantador, mais ou menos por aqui. O S eu não me lembro, acho que estava perto dos 50.
constante, extrovertido, consistente, e o C estava ali nos 60 e pouco, 70, que é uma pessoa analítica, metódica, ordenada. Então, aqui a gente começa a expandir um pouquinho mais essa análise e entender o conjunto da pessoa, onde essas coisas se cruzam, né? Cada uma dessas letrinhas. E aí, nas páginas 7 a 10 do relatório, vocês vão encontrar, com base na pontuação de vocês, o que esse perfil te traz. Então, o que traz para essa pessoa um D80, um I40, um S50 e um C70? Né? Tem as páginas, uma página para cada letra, e depois nas páginas 11 e 12 ele faz meio que um resuminho do que é um perfil adaptável e o natural. Então, também é bastante coisa para ler, vocês estudam isso depois individualmente, mas tem bastante informação. E aí, depois, o relatório traz... pode passar, por favor? Ele traz algumas páginas de insights, né? De o que esse relatório te traz como ideias para ser mais eficaz com base nas suas tendências de comportamento, nas suas preferências, para ficar mais motivado, pontos fortes, clima de trabalho ideal, pontos de melhoria, como é que eu aprendo, como é que eu ensino, como é que eu gosto que se comuniquem comigo, como é que eu me comunico com os outros. E uma última parte de autoavaliação, onde tem algumas perguntas, e isso é bem legal depois vocês preencherem, porque ele vai provocando algumas reflexões para a gente entender melhor o nosso perfil e como tirar melhor proveito dele. E aí, com base em tudo isso, nesse relatório, nessas análises, reflexões todas, a gente consegue refletir sobre quais pontos quer reforçar, sempre, né, dizendo, é importante a gente olhar para os nossos pontos positivos e fazer eles aparecerem mais, e o que a gente gostaria de melhorar ou aprender. Então, o DISC, no final das contas, ele serve para nos ajudar a fazer isso. Entender as nossas fortalezas e o que a gente quer melhorar e fazer diferente. Entendendo que isso que eu quero fazer diferente, talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade. E como é que eu vou trabalhar? Né? Então, como ferramenta de autoconhecimento, é uma das que eu mais gosto, porque ele traz muita clareza, e quando a gente pega para refletir mesmo, tem coisas que às vezes a gente não se dá conta. E aí tem ali uma perguntinha que vai dizer, putz, eu nunca parei para pensar nisso. E agora? E uma coisa muito legal do DISC é que ele mostra também o que a Jé falou no começo, da nossa individualidade. Dificilmente alguém vai ter um teste exatamente igual ao nosso. Então, pode ser, como a gente viu, que tem muita gente com alto S, né, por exemplo, mas ou a porcentagem não vai ser a mesma, ou a porcentagem dos demais não vai ser o mesmo, né? Então, por isso é muito importante a gente entender a nossa situação, o nosso contexto, o que a gente está passando de vida, qual é a nossa história, porque tudo isso vai representar, né, como a gente chegou nas respostas desse teste, e de fato quais são os nossos pontos fortes e pontos a desenvolver, né? O que eu preciso colocar mais energia para desenvolver, se eu precisar, né? Seguir um caminho que eu vou ter que colocar mais energia, e qual que é meu natural, meu ponto forte, que eu surfo na onda, e é mais tranquilo de realizar. Isso aí. E aí, uma perguntinha para vocês agora, só responde sim ou não aí quem quiser. As palavrinhas lá que vocês sinalizaram no início, que te descrevem o que você tem que inspira os outros, no que você é bom, tal. Fez sentido olhando o relatório? Assim, eu sei que ninguém leu detalhadamente, mas em linhas gerais. Vou voltar aqui para a gente ver algumas palavrinhas do teste. Ó, apareceu um sim já. Uhul. Oh, Medo na hora dessa pergunta. E meninas, Legal. e tem então esse... Desculpa, pode falar. Acho que dentro dessa aceitação, né? Tem dessa identificação, vamos dizer assim, né? Tem um processo que é tão importante, que é a aceitação. É se aceitar assim, né? Porque às vezes a gente espelha a rejeição do nosso jeito no outro, mas a grande verdade é a gente não aceita o nosso perfil. Como que a gente vê valor no nosso perfil?
o quanto que a gente pode agregar, sim, ao mundo, no nosso trabalho, nas nossas relações, sendo quem a gente é com o perfil que a gente tem. Porque cai nisso que você falou, né, da individualidade, e cai na questão da autoaceitação, que é o ponto mais alto do autoconhecimento. Se eu me aceito, se eu enxergo valor em mim, eu consigo enxergar valor no que eu posso agregar ao mundo, né? No meu trabalho e assim por diante. Porque eu acrescento na característica do outro. A gente vai se complementando a uma dependência sadia, né? Exatamente. Tem várias coisas que a gente tira daí, né? Primeiro, uma outra dica, eu dei uma dica lá no início, vou deixar uma segunda aqui, que conforme eu fui me desenvolvendo e fazendo as minhas autoanálises e trabalhando em RH, a gente percebe quanto mais cedo vocês começarem o processo de autoconhecimento, mais valioso ele é, porque a gente não tem esse tipo de, entre aspas, preconceito, de achar que o perfil X é o melhor, então eu quero ser daquele jeito. E às vezes é algo que é muito diferente do que eu sou, e eu fico ali me machucando, né? Gastando muita energia. Então, quanto antes a gente se conhece, antes a gente sabe o que a gente tem de ponto positivo. E se eu quero trabalhar algum ponto de melhoria, beleza, estamos aí para isso, mas com consciência de que eu não preciso querer ser daquele jeito ou do jeito da outra pessoa, né? É muito comum a gente aplicar DISC em empresas e ver, às vezes, altos executivos que dizem, não, eu não concordo com esse relatório, essa pessoa não sou eu. Porque ele nunca refletiu sobre isso, ele chegou num cargo super alto, liderando outras pessoas, desenvolvendo outras pessoas, mas sem se conhecer. E aí ele olha o relatório e diz, não, ele nega. E fala que não é ele. Se adaptando muito, né? Se adaptando muito. Eu visto um papel tão grande que eu não consigo me ver mais. Já estou tão escondido nesse uniforme que eu já não consigo nem ver a minha raiz. Exatamente. Então, quanto antes vocês começarem esse processo, e esse momento é muito rico de vocês terem a oportunidade de receber um relatório aí de 20 e poucas páginas falando sobre vocês. Quem dera todo mundo pudesse ter, sabe? Eu não tive quando eu estava começando, fui ter mais tarde. Mas é muito rico. Então, dica número 2, quanto antes vocês começarem esse processo de reflexão, mais sentido ele vai fazer e mais seguros vocês vão ficar para se apropriar do perfil de vocês, sejam as qualidades, pontos fortes, ou seja, as que não são tanto que vocês querem melhorar. E aí... E eu acho que até também, refletindo um pouco, eu que, né, não sou da área do RH, mas às vezes a gente que é da área de criação, a gente pensa que a gente vai ser um perfil específico, do tipo, eu quero ser uma pessoa mais, sei lá, que tem, né, esse perfil mais de criatividade, achar que isso é o necessário para eu encaixar na minha área de interesse, né? E às vezes não é, porque, como vocês falaram, às vezes vocês se adaptam, né? A gente está no meio de um conjunto de coisas, de outras qualidades que vão ser inspiradoras e, enfim, e resolver. Porque eu acho que às vezes tem esse preconceito, sabe? Principalmente quem é de uma área criativa, de querer ser uma pessoa de um perfil criativo. A gente vê muito isso assim no mundo corporativo, né? Que é a nossa realidade como RH. Muita gente quer ser um perfil D, um perfil I, mas o quanto é importante que a gente tenha o C e o S também, né? Senão a gente nunca vai ter equilíbrio, a gente nunca vai aprender coisas novas, e isso que a Jaqueline trouxe tem um termo técnico para isso, que é a mentoria reversa, que é uma técnica muito legal de vocês utilizarem, buscar uma pessoa que é um perfil oposto do de vocês e ver o que ela tem para te ensinar e o que tu tem para ensinar para ela. Então, eu tenho, por exemplo, um altíssimo D, o meu D é 99, juro para vocês. E eu tenho um S super baixo, o meu S é 10. Essa combinação, ela é explosiva. Traz um dinamismo realmente
muito grande que pode originar aquilo que eu falei lá no início, de às vezes uma falta de paciência, não entender o tempo do outro. Então eu sempre busco alguém perto de mim que tenha um S alto, porque em algum momento essa pessoa vai me dizer, Jéssica, dá uma segurada aqui, ou eu vou procurar essa pessoa e vou dizer, olha, eu tô precisando dar uma segurada agora, trazer mais estabilidade. Como é que tu faz isso? Me mostra. Então, essa complementaridade, gente, me embaralhei agora. Essa coisa complementar é muito importante para o nosso processo de desenvolvimento e para o equilíbrio das áreas, das empresas, das famílias, de tudo. Se todo mundo for sempre igual, a gente está lascado. E o meu S é alto, então a gente Viu? trabalha bem juntos. É isso. Mas a gente tem que estar aberto, né, para buscar essa mentoria reversa, porque é literalmente buscar alguém para cutucar nossa ferida. E é E importante dizer, falar que e também é impossível a gente ser bom em tudo, né? Então, tudo que eu fizer eu vou ser bom. Sempre vai ter pontos de desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu for um baixo I, por exemplo, conforme eu for crescendo na minha carreira, eu vou ter que fazer apresentação, né? Então, eu tô aqui retraído, introspectivo, eu vou ter que me desenvolver em comunicação, em oratória, treinar e entender o que funciona para mim para desenvolver aquilo, né? Então, a gente nunca vai ser bom em tudo, sempre a gente vai ter pontos de desenvolvimento que a gente vai ter que colocar mais energia para colocar eles em prática e não vai ser tão natural, mas dá para fazer acontecer, mas precisa de um trabalho por detrás. exatamente. E aí a gente vai entrando no último ponto aqui que nós trouxemos, que é o PDI. Eu só quero perguntar porque a gente já passou um pouquinho do tempo, né? Tudo bem a gente continuar? Sim, podemos. Só ver se tá tudo certo com o pessoal. Acho que mais uns 10 minutos. Acho que dá. Fechou. Isso sempre acontece com o DISC, gente. Ai, meu Deus. E aí, então, falamos de autoconhecimento. O DISC nos trouxe alguns insights importantes, né? De olhar para o nosso perfil comportamental. E aí, identifiquei lá, sou boa nisso e gostaria ou preciso melhorar isso. O que eu faço agora? Aí entra o PDI. O PDI, ele é o Plano de Desenvolvimento Individual. Aqui tem mais uma Vou passar para o enquetezinha. próximo. Quer passar para o próximo para falar um pouco do PDI? Vamos falar do PDI? Uhum. Então, o PDI, como eu disse, ele é o Plano de Desenvolvimento Individual. Ele é uma ferramenta utilizada para o desenvolvimento de competências específicas. Tudo que esses pontos aí de melhoria, eles são competências. Relacionamento, comunicação, organização, tudo são competências. Então, o plano, a gente coloca no nosso plano de desenvolvimento competências específicas e a gente vai focar naquela ali, naquele momento. Então, eu não posso colocar lá no meu plano 20 coisas de uma vez, porque eu não vou conseguir fazer nada. Então, a gente precisa, em alguns momentos, escolher. Eu vou escolher 1, 2, 3. Eu não recomendo mais de 3, porque começa a ficar muita coisa. Mas vou escolher ali o que eu quero trabalhar nesse momento e vou definir um plano com ações específicas, com prazo, com responsáveis, e vou monitorar esse plano para acompanhar o meu desenvolvimento. E eu posso, sim, pedir ajuda de alguém para isso, alguém que sabe mais do que eu desse assunto, alguém que pode me recomendar um material de estudo, alguém para, sei lá, corrigir algo que eu fiz, que eu quero mostrar e pedir a opinião daquela pessoa, posso. Mas ele é um plano individual, por isso que é PDI, né? Individual, e ele é um compromisso nosso com a gente mesmo. A gente não pode esperar que ninguém faça um PDI pra gente, porque como é que a Jaque vai fazer um PDI para mim se ela não sabe do meu perfil, não sabe como eu sou, não sabe o que eu quero mudar, não sabe quais são meus objetivos? Quem sabe de tudo isso sou eu. E o meu plano precisa estar coerente com tudo isso. Então, sempre antes de construir o plano, a gente tem que fazer algumas reflexões também. E é isso aí, gente. A gente vai refletir agora pro resto da vida. Não para nunca mais. E começa por o que eu estou buscando, né? O que eu quero alcançar com esse PDI? Como eu quero ser reconhecido? Como eu estou agora? Eu quero chegar aqui, mas eu estou aqui.
Então, eu preciso saber qual é o gap, senão eu não sei aonde eu preciso trabalhar. E aí, sabendo qual é esse buraco que tem entre o que eu sou hoje e o que eu quero ser, eu posso traçar um plano. E aí eu vou para um passo a passo. E ele tem que ser um passo a passo mesmo. Não posso ter lá no meu plano. Melhorar a minha comunicação. Isso é um objetivo, é uma meta, mas o plano é o que eu vou fazer para melhorar minha comunicação. Eu vou ler sobre isso, eu vou pedir para participar de uma reunião com o meu gestor, eu vou criar uma apresentação na faculdade e vou apresentar para a turma, eu vou, não sei, né? Existem várias coisas que a gente pode fazer, mas o plano ele precisa ter cada uma dessas ações com um responsável e um prazo. E aí a gente trouxe para vocês um template que a gente depois vai dar ele em PDF para vocês, poderem imprimir, rabiscar, usar e construírem vários planos de desenvolvimento ao longo da vida, porque os planos, eles são assim, termina um, começa outro, né? Durante o plano, às vezes a gente já identifica coisas que ficaram ali penduradas para trabalhar depois. Então, nessa estrutura, a gente tem qual é o tipo de objetivo, né? É o desenvolvimento de uma competência para o meu trabalho, é pessoal, eu quero aprender a usar um sistema, eu quero mudar um comportamento, o que que é? Que tipo de objetivo? Quais são os meus pontos fortes em relação a esse objetivo? O que que eu tenho que vai contribuir? E quais são os pontos de melhoria? O que que eu quero desenvolver? Qual é o resultado esperado? Qual é o objetivo, né, que eu busco? As ações a serem executadas, o responsável pela ação e o prazo. Sempre tem que ter um prazo. Ele pode ser o prazo que vocês acharem que precisa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas tem que ter um prazo, porque senão fica solto. E sempre tem que ter ações bem detalhadas, como eu disse antes. E aí depois vocês vão traçar esse plano, vão dividir ele com alguém, vão pedir opinião, sei lá. E durante o período de vigência, digamos assim, desse plano e quando ele terminar, vocês precisam mensurar os resultados. Então, responder algumas perguntas. Algum progresso foi alcançado? O que que eu consegui atingir? O que que eu consegui concluir desse plano? Então, explica e dá evidências. Não é assim, eu melhorei minha comunicação. Não. Eu disse que eu ia preparar uma apresentação para fazer na faculdade. Eu fiz a apresentação, eu fiquei nervosa, eu gaguejei um pouco, mas eu consegui concluir. Depois a outra foi melhor. Eu tive esse tal feedback de que isso foi bom, de que isso preciso melhorar. Depois eu fiz outra e foi. Então tem que descrever mesmo. E em que medidas, o quanto isso contribuiu para eu melhorar o meu desempenho. Então, depois de fazer 3 apresentações, eu já não fiquei tão nervosa, eu vi que eu preciso me preparar, ensaiar, e aí eu não fiquei com o estômago embrulhado, não fiquei vermelho, e eu consegui transmitir a ideia que eu queria. Então, beleza, melhorei meu desempenho. É assim que a gente mede se o plano deu certo ou não. E acho que agora acabamos. E a gente ia perguntar para vocês, com base nessas reflexões que a gente fez hoje, qual é a primeira característica que vocês gostariam de desenvolver? Então, vou passar aqui para a próxima perguntinha. Se vocês puderem entrar no link de novo, que eu mandei no chat, a gente vai fazer uma nuvem de palavras aqui de quais são os pontos de desenvolvimento nesse grupo. Em que vocês vão bolar o PDI de vocês como plano de melhoria. Esse também tá com QR Code, Jaque? É o mesmo link que eu mandei, é só entrar nele de novo. Tá no chat, né? Isso. Vamos ver, então a gente já fez o DISC, se autoconheceu, entendeu mais nossos pontos fortes e o que a gente precisa desenvolver. Os alunos estão tímidos. Pode ser uma palavrinha só. Uhum. Não precisa escrever tanto. Efetividade. Paciência, tamo junto nessa. Confiança.
Confiança é um trabalho diário de desenvolvimento. Já foi meu PDI, confiança. Organização. Comunicação. Aí a gente vai vendo uns ganchos, né? Lembram que o perfil predominante dessa turma é S. E o S, várias coisas aqui de ponto de melhoria, ele está relacionado com características do perfil alto S. Como é um perfil muito de estabilidade, querer que todo mundo esteja bem, então às vezes essa pessoa pode não ter tanta confiança mesmo, porque ela quer tanto agradar todo mundo que ela não vai se posicionar ou não vai, né, levar o que ela acredita. A comunicação, porque às vezes pode ser uma pessoa mais introspectiva, então quer melhorar a comunicação. Tem muita coisa aí que bate com o perfil Auto S que vocês trouxeram antes. Ok, beleza. Que mais, Jaque? Acho que agora é isso, né? A gente É queria isso. deixar Uhum. 5 minutinhos para vocês fazerem comentários, dúvidas, qualquer coisa. E também, antes de abrir esse espaço, reforçar que a gente está aqui como parceiro, né? Uma ferramenta nova, várias ferramentas novas. Então, se depois alguém tiver dúvida sobre o seu DISC ou sobre o seu PDI, meu contato está à total disposição. Acredito que o da Jaque também, o do Gustavo. Então, fiquem à vontade para nos acionar, mas o que a gente quer mesmo é que vocês usem as ferramentas da melhor forma possível. Acho que vocês viram, a gente gosta pouco dessas ferramentas, então a gente vai amar se vocês buscarem a gente para conversar e tirar dúvida e para falar mais sobre isso, tá bom? Então fiquem realmente tranquilos. Não, realmente, assim, eu acho que até para a gente se ajudar no nosso desenvolvimento também, né? Porque eu fiz um processo que até conversei um pouquinho rapidinho com o Gustavo e com a Jaque, sobre como que eu tive algumas características minhas desenvolvidas e tal. E é interessante porque isso realmente ajuda a gente a se posicionar também em algumas situações, né? Você já sabe o que é o seu ponto positivo, o seu ponto negativo, mas assim, se consegue ao longo dos projetos que a gente começa a ter no trabalho, a gente começa a se posicionar melhor e se resguarda, né? O que você fala, você guarda energia, guarda estresse, não se desgasta tanto. Uhum, com certeza. E aí, gente, quais foram os principais aprendizados de hoje? O que vocês vão levar daqui como sendo mais valioso? Falem com a gente, quem quiser abrir o microfone e Pode contar, fica abrir à isso, vontade. Quer escreve tirar no a projeção, chat. de repente, para a gente ver quem tá? Eu quero. Parou? Deu uma travadinha no computador. Aqui também deu um pouquinho. Mas acho que parou de projetar, né? Gente, mas é ótimo. Aí vocês vão deixar para a gente então o contato de vocês pelo e-mail mesmo, né? A gente vai mandar esse material em PDF, o modelo de plano de desenvolvimento e os nossos contatos. Ai, maravilhoso. A Tati já tá, né? Muita coisa do relatório, né? A cabeça fica. E, gente, isso vai reverberar ainda e tempo. É isso. Eu achei legal, assim, fica com você, né? Uma coisa que você vai ao longo do tempo vendo. A Rafaela, ela é perfeita, vou evoluir muito com esse conhecimento e colocar em prática. Isso mesmo. São ferramentas que ninguém te tira, isso eu acho também muito importante. Uhum. Acho que é isso, gente, senão a gente vai ficar muito a mais do tempo. Quero agradecer vocês, Jaque, Jéssica, nossa Jaque também que está aqui, o Gustavo, que também, né, facilita aí nossos encontros com a equipe da Calvin Klein, que realmente é sempre muito rico, porque, né, são pessoas que já estão, né, dentro da empresa, passando muito mais informação para a gente, dando um olhar de como que a empresa vê as várias áreas, e aqui a gente entende mais um processo de como vocês trabalham o RH, porque uma coisa que vocês falaram no começo é sobre o RH, que é isso, assim,
é o recursos humanos, né? Trabalhar o que tem mais importante dentro das empresas. Muita gente trabalha RH como DP, né? Mas isso aí fica para outros momentos, a gente vai evoluindo e é bom ter empresas que estão realmente preocupadas com o desenvolvimento das pessoas com quem, né, trabalha, os colaboradores. Muito obrigada, de verdade. A gente também agradece muito pela parceria e por terem ficado com a gente até agora. A Jaque falou, né? Se deixar, a gente fica aqui um tempão falando, porque é isso. Quando a gente faz com gosto, com preocupação, né? Querendo contribuir, para a gente é muito rico, para a gente que é de RH, normalmente tem isso envolvido, por mais diferentes que seja o nosso perfil, a gente quer contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento, né? De quem a gente está perto, e vocês, como parceiros, realmente, de verdade, contem muito com a gente. Ai, Sim, é muito ótimo. legal vocês estarem abrindo, né, esse espaço para a gente falar sobre isso. Então, muito obrigada pelo convite e parabéns para o time da Ecotese. Parabéns, meninas. Muito obrigada de verdade. E eu acho que é isso, assim, é uma ferramenta extremamente valiosa que eu acho que ao longo da carreira dos nossos alunos, eles vão perceber o quanto que isso, nossa, aquela aula de 10 anos atrás ainda, né, reverbera neles. Isso vai ser incrível. Muito obrigada. E eu vou continuar, né, convidar todo mundo a continuar seguindo o Ecoteste nas redes sociais, no Facebook, nos canais do YouTube e do Instagram, que tem os outros encontros também. Muito obrigada. Legal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada.